A paz do Senhor, irmãos, estamos de volta e com o objetivo de gravar um vídeo um pouco diferente dos vídeos costumeiros. E eu quero nessa oportunidade, nesse pequeno vídeo, recomendar alguns livros que falam sobre uma disciplina bastante importante dentro da teologia sistemática, que é a escatologia bíblica. Eu, desde os primeiros dias que eu aceitei a Jesus, eu me interessei muito pelo assunto. Como é sabido dos irmãos, quando a gente está no colégio estudando as matérias seculares, as disciplinas seculares, a gente sempre tem assim aquela queda, aquela facilidade ou aquele apego por alguma disciplina, né? E do lado religioso as coisas não são diferentes. Logo quando eu me tornei crente, aceitando a Jesus como Salvador, eu me interessei muito pela escatologia bíblica, que é o estudo das profecias, dos acontecimentos futuros e assim por diante. Quem sabe daqui uns dias eu estarei gravando um vídeo explicando o porquê de eu ter me interessado bastante pela escatologia. Existem até uns pontos que é até engraçado. Pois então, eu me lembro que certa vez eu recebi a oportunidade para me empregar. Isso já faz muito tempo, faz mais de 15 anos. Muito mais de 15 anos. Aí então, eu recebi uma oportunidade para me empregar e nessa pregação eu falei um pouco sobre a vinda de Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Após eu descer do púlpito, ter concluído a mensagem, o pastor que presidia sobre a igreja, da igreja que eu congregava naquela época, que hoje mora na cidade, e parece que hoje ele mora na cidade de Porto Velho, ele pegou e falou assim, parece que você gosta muito de escatologia. Eu falei, sim, eu gosto muito. Ele pegou e falou assim, vem aqui em casa amanhã que eu quero conversar com você. Então ele chegando lá, ele me mostrou a biblioteca que ele tinha. Ele tinha uma mega da biblioteca, a coisa mais linda que eu já vi em matéria de livros. E ele começou a me mostrar, falou, esse livro aqui é bom, me recomendava esse livro. E ele falou para mim da seguinte forma, olha, eu não costumo emprestar os meus livros, então eu vou te indicar o livro, você vai e compra livros. E eu aprendi isso com ele. Às vezes a gente empresta, acaba até perdendo o livro e assim por diante. Mas é uma outra história. Então, um dos primeiros livros que ele falou para mim, que não deveria faltar na biblioteca de um estudante de escatologia, esse livro aqui, do pastor Antônio Gilberto, O Calendário da Profecia. É um livro pequeno, eu leio ele ele tem 126 páginas, né? Acho que é 126 páginas, 112 páginas. Eu consigo ler ele dentro de 40 minutos, bem rápido. Mas eu já li ele, acho que umas 10 vezes ou mais. É um livro muito bom, muito bom. É um livro sucinto, ele é claro, ele é simples, ele é objetivo. Praticamente todos os estudos das escolas bíblicas dominical pegam o ponto de vista desse livro aqui, ó. Antônio Gilberto, O Calendário da Profecia. Além do pastor Antônio Gilberto, já saudoso, o pastor Antônio Gilberto, faleceu esses dias atrás, né? Ele ser de uma cultura muito grande, ele fala a nível que até mesmo uma criança e um adolescente consegue entendê-lo. Ele escreve a nível que uma criança e um adolescente consegue escrevê-lo. Então, aí depois também eu comprei o livro do mesmo pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. É um livro muito bom, porque eu lia Daniel e lia Apocalipse, mas não conseguia fazer assim a união, a fusão desses dois livros. E nesse livro aqui, ó, Daniel e Apocalipse, o pastor Antônio Gilberto, ele diz que o livro de Daniel e de Apocalipse, ele se completa. Daniel olha para o futuro, e o Apocalipse, em alguns pontos, olha para trás, para Daniel, e esses livros acabam fazendo uma fusão extraordinária, e o pastor Antônio Gilberto consegue fazer de uma forma maestrica a fusão desses dois livros. Mais tarde,
eu conheci a literatura de um pastor já falecido também, morreu no ano de 2014, pastor Severino Pedro da Silva. Então eu comprei o livro dele, Daniel, versículo por versículo, aonde esse pastor comenta o livro de Daniel, todos os versículos, não fica um versículo sem ser comentado. Às vezes algum versículo ele comenta até palavra por palavra. E nesse livro você vai ter informações a respeito da história, do levantamento e da queda dos impérios que houve no passado, ainda que perdura algumas ideias deles no presente, de uma forma extraordinária. Ele consegue, assim, de uma forma tremenda, casar a história com a Bíblia, a história com a teologia, de uma forma como nenhum outro escritor consegue fazer. Severino Pedro da Silva, Daniel, versículo por versículo. Depois, do mesmo escritor, Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo. Aqui também, o pastor Severino Pedro da Silva comenta o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Olha, eu vou arriscar a dizer, eu particularmente, para mim, é um dos melhores comentários exegéticos que existe do livro do Apocalipse. Se você se debruçar em cima desse livro, juntamente com a Bíblia do lado, você vai compreender o livro de Apocalipse de uma forma como você nunca tinha compreendido. E, inclusive, tem uma particularidade nesse livro, que se você for bastante dedicado, quando você terminar de ler ele com um dicionário de português e com a Bíblia, você vai estar praticamente versado na língua grega. Eu não conheço a língua grega, não falo, conheço termos, conheço palavras, conheço os radicais, né, da língua grega, mas eu aprendi muita coisa a respeito da língua grega lendo esse livro. Severino Pedro da Silva Apocalipse, versículo por versículo. Tem um outro escritor também, não aqui, ó, outro livro do pastor Severino Pedro da Silva, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. Esse livro, ele fala sobre a escatologia de um modo geral, mas as informações que ele dá a respeito da nação de Israel, da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, e mais outras informações sobre a batalha do Armagedon. Enfim, esse livro faz dele um livro único. É um livro indispensável na biblioteca de quem quer estudar escatologia cristã. Muito bem. Depois, eu passei a ler uns livros de um pastor já falecido também, pastor Stanley Orton, Doutrina das Últimas Coisas e Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. São livros muito bons, muito bons. Só que eu, particularmente, devido ao meu grau de escolaridade, devido à minha cultura secular, eu encontrei um pouco de dificuldade para ler esses livros, devido à linguagem acadêmica que o Stanley Orton usa. Mas, enfim, eu recomendo esse livro por um detalhe. Nenhum outro livro de escatologia dos que eu já li, dos que eu tenho aqui, dá tanto ênfase e tanta clareza a respeito do que é a ressurreição dos mortos, e especialmente dando ênfase no que é ressurreição de corpos. Então, ninguém fora do Brasil ou no Brasil consegue explicar tão detalhadamente, tão biblicamente, o que é ressurreição dos mortos, com ênfase na ressurreição de corpos, porque a ressurreição é ressurreição corporal mesmo. Ele escreve de uma forma tremenda sobre o assunto. Nenhum outro escritor eu vi escrever também, mas logo fazendo a ressalva. É um livro acadêmico, um livro de muito difícil compreensão. Ele parece que não foi escrito para pessoas do meu nível cultural, e a gente conseguiu assimilar bastante coisas.
Um outro escritor que eu gosto muito dos livros dele é o pastor Abraão de Almeida, pastor brasileiro que hoje pastoreia uma igreja em Coconut Clare, nos Estados Unidos, né? A vantagem de você ler Abraão de Almeida, ou ler a literatura de Abraão de Almeida, é a seguinte: Abraão de Almeida é jornalista e ele escreve os seus livros de forma jornalística. Então fica fácil você entender. E eu tenho aqui, ó, Israel, Gog e o Anticristo, que é um best-seller, né? Um livro tremendo. Fala sobre a invasão de Gog, batalha do Armagedon, sobre o Anticristo. Traz informações a respeito da nação de Israel, que quando você lê, você começa a se emocionar com as informações que ele traz. Israel, Gog e o Anticristo. E também Manual da Profecia Bíblica, um livro escrito recente, né? Mas muito bom, do pastor Abraão de Almeida. Parece que é um resumo de todos os livros de escatologia que ele já escreveu. Ele fez um apanhado dos livros e colocou nesse único volume. Mas muito bom mesmo os livros. Eu quero falar aqui também de um livro, Apocalipse de Vimalgo, são 4 volumes. Eu vi uma promoção e comprei esse livro. Para o pastor Roberto de Carvalho, Vimalgo é o maior escatologista que já existiu. Já li muito, mas muito mesmo as obras de Vimalgo, né? Já li, por exemplo, O Controle Total, 666, né? Um livro quase que científico, mas muito bom. E é um livro bom, só que a linguagem é uma linguagem pesada, uma linguagem muito acadêmica, muito rebuscada, mas ele tem uma particularidade. Ele dá muito ênfase ao evangelismo, como você aplicar a escatologia e o Apocalipse na hora de você pregar, na hora de você ensinar e convidar as pessoas para aceitar Jesus. É um livro bastante apelativo para as pessoas se entregarem a Jesus. Apocalipse de Jesus Cristo, Vimalgo. No momento agora, no ano de 2019, eles lançaram em um só volume. Mas antes ele era em 4 volumes. Muito bom esse livro mesmo. Pastor Ciro Sanches de Borde. Gosto muito da literatura do pastor Ciro, por causa do estilo humorístico. O pastor Ciro escreve de uma maneira assim, que você lê o prefácio, né? Ou a introdução de um livro dele, você quer chegar na última página. Muito gostoso de ler. E nesse livro aqui, ó, Erros Escatológicos que os pregadores devem evitar, é uma série de livros, né? Esse aqui me parece que é o último livro dessa série, né? Ele começa assim num tom humorístico, mas só que tem um detalhe. O pastor Ciro, ele dá aqui a diferença do que é escatologia bíblica e do que é teoria de conspiração. Então é um livro muito bom, porque nós estamos cercados de especulações. Isso é sinal da vinda de Jesus. A vinda de Jesus está se aproximando. Olha esse sinal, isso acontecendo. Olha isso aí. E assim por diante. Tem muitas especulações, muitos burburinhos, né? Nos dias de hoje. E o pastor Ciro, nesse livro, é um livro revelador. Ele, como diz o ditado, ele dá nome aos bois, né? E explica detalhadamente o que é profecia bíblica, o que é especulação e o que é teoria de conspiração. Tá. O Plano Divino através do Século, do pastor Niels Lawrence Olson. Esse livro, a primeira edição dele foi escrita no ano de 1971. Até hoje ele já foi vendido mais de 100 mil exemplares. É um livro muito bom. A única coisa que eu não compartilho com esse escritor é a respeito da teoria lacuna, a teoria do intervalo ou a teoria do hiato, onde eles fazem uma fusão ou um casamento entre a teoria da evolução e o criacionismo, que daí dá origem ao tal do teísmo aberto. Mas se você quiser compreender a respeito das dispensações, das alianças, sobre a nação de Israel, sobre o mundo dos espíritos, sobre a vida do além, você não vai encontrar outro livro no Brasil melhor do que esse livro aqui. O Plano Divino através do Século, pastor Niels Lawrence Olson. Tá.
Um outro livro bastante interessante que eu tenho, escrito pelo pastor Steven Lanson, As Sete Igrejas do Apocalipse. Ele não é propriamente um livro escatológico. Não é propriamente escatológico. Mas ele fala sobre as sete igrejas da Ásia, né? Daquela época, o seu contexto histórico. E ele consegue trazê-la para os nossos dias e nos informando que os tempos, os problemas que aquela igreja enfrentava naquela época praticamente são os mesmos. E a solução que ele era disponível para aquela igreja naquela época também é nos dias de hoje. Então é um livro bastante interessante, As Sete Igrejas do Apocalipse, Steven Lanson. Tá. Tim LaHaye e Ed Hudson, 13 chaves para compreender o fim dos tempos. Esse livro aqui eu comprei ele recente, dia 22 de outubro de 2018, recente. Já terminei de ler esses dias atrás. Digo uma coisa, são 13 chaves para compreender os fins dos tempos. E eu digo para você, são 13 mensagens, 13 estudos, porque a maneira que eles escreveram aqui é tão fácil de se compreender e quando você termina de ler um capítulo acompanhado, lógico, acompanhando as referências bíblicas, já dá vontade de você sair para a rua pregando a respeito dessas 13 chaves. Mas é um livro muito bom mesmo. Ele veio assim como um esboço e eu estou utilizando ele muito no meu ministério, tá? Muito bom. Ele é publicado pela editora Central Gospel, não é pela editora CPAD, mas é muito bom esse livro. Agora eu tenho um livro aqui do pastor Roberto de Carvalho. Acho que todos nós aqui no estado de Rondônia conhecemos, né, o pastor Roberto de Carvalho. Eu conheço pessoalmente, tive o privilégio de trocar algumas ideias com ele. Uma pessoa muito simpática, muito educada, muito humilde. Eu oro sempre em favor do pastor Roberto de Carvalho. E eu comprei esse livro, inclusive é até autografado pelo pastor Roberto de Carvalho, né? E ele nos deu a honra, né, de escrever aqui ao mestre Valmiro, com muito carinho, né? Então, esse livro aqui, quando ele estava aqui na cidade de São Miguel, dando um seminário, ele fez uma propaganda desse livro dizendo que era um livro muito bom para a pregação. E o livro realmente cumpriu o que promete. Se você quiser pregar sobre a vinda de Jesus no Brasil, eu digo para você, é um dos melhores livros para te ajudar, para te auxiliar, tá? É uma ferramenta praticamente indispensável para você pregar e ensinar sobre escatologia. Não tardará, o arrebatamento da igreja, pastor Roberto de Carvalho. Agora eu tenho um livro aqui bastante pequenininho, o nome do livro é A Verdade Sobre. Esse aqui que eu estou apresentando para vocês é A Verdade Sobre a Tribulação. Na verdade, é uma série de livros que contém 10 livros, né? Ele é um livro em formato de perguntas e respostas. São perguntas que surgem no cotidiano, que nós mesmos fazemos para nós, outras pessoas nos fazemos, ele ensina a dar as respostas. É uma série de livros, são bem baratinho, com 30 minutos você lê um livro desse, o preço me parece que é R$ 13,90, é publicado pela obra missionária chamada Da Meia-Noite, mas é um livro muito bom, escrito pelo Thomas Ice e o Timothy Demme. Eu não tenho a coleção completa, eu só tenho 3 deles. Mas são livros que eu recomendo, a literatura é confiável, vai ser uma benção para o seu ministério. Fala sobre a verdade sobre o milênio, a verdade sobre o céu e a eternidade, a verdade sobre Jerusalém numa profecia bíblica, a verdade sobre o tempo dos últimos dias, a verdade sobre o arrebatamento, a verdade sobre a tribulação, a verdade sobre o anticristo, a verdade sobre o Armagedon, a verdade sobre os sinais do tempo e a verdade sobre o século 21. Muito bom! Já quase encerrando, eu tenho aqui a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Essa enciclopédia aqui, ela foi produzida pelo Tim LaHaye, né? E ele é coautor daquela série de filmes
Deixados para Trás, né? E Ed Hudson. Esse livro é um livro realmente fora de série. Ele não é escrito por Tim LaHaye e Ed Hudson. Eles são apenas os editores gerais desse livro. Ele fala sobre todos os assuntos da escatologia e ele tem uma vantagem bastante interessante. Você pode pegar esse livro aqui, tá? E você pode abrir ele aqui. Por exemplo, aqui eu abri aqui na página falando sobre Gog e Magog. Então, eu já pego essa parte aqui, Gog e Magog, e leio e posso fechar o livro. Ele tem pequenos capítulos, alguns capítulos são grandes, né? Outros são bem menores, né? Então, ele traz muitas informações. E interessante de tudo isso, abordando sempre o ponto de vista pré-tribulacionista, tá? Encerrando, um livro que eu tinha muita vontade de comprar e não conseguia. Aí, de repente, um amigo meu, o irmão Valério, estava na cidade de Paraná, eu liguei para ele, falando, tu está, amigo? Ele disse, eu estou em Paraná. Eu falei assim, rapaz, aproveita aí, passa na Duarte Som e vê se tem um material para mim. E então, era esse material, Manual de Escatologia Bíblica, produzido pela editora Vida, escrito pelo Dwight Pentecostes. Olha, no Brasil, uma obra completa de escatologia igual essa, você não vai encontrar de forma nenhuma. Existem obras melhores do que essa, escrita em inglês e principalmente na língua alemã, mas traduzido para o português, igual essa obra aqui, você não vai encontrar. Já li esse livro 2 vezes. Olha, o ponto de vista abordado por esse cidadão, por Dwight Pentecostes, é fora de série. Ele, antes de falar sobre um assunto, ele fala os seus pós e os seus contras, os seus pontos altos e seus pontos baixos. Depois, no final, ele dá a explicação. Mas a explicação que ele dá joga por terra todas as outras especulações que tem sobre escatologia. Parece que ele usa um estilo jurídico, né? Um estilo de advogado, um estilo de apologista, usando apologética para discutir escatologia bíblica. É um livro sensacional. Vocês sabem que não é barato, né? Não comprei esses livros todos de uma vez, fui comprando aos poucos. Isso aqui é apenas um dos poucos livros que eu tenho sobre escatologia. Eu tenho muito mais livros, né? Alguns mais importantes, outros menos importantes. Mas, enfim, eu recomendo. Vá comprando um livro por mês, cada 40 dias, cada 2 meses. Pegue uma lista com um irmão de confiança sua que entende do assunto e Deus vai te abençoar e dentro de poucos dias você vai formar uma biblioteca boa para você ensinar e pregar sobre escatologia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Espero que tenha sido útil e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Amém.